Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, foi um sonho muito esquisito. Aliás, quando despertei, eu fiquei com a impressão de que tinha acontecido o mesmo, de tanto que aquilo me impactou. No sonho, uma senhora se aproximava de mim, uma senhora assim, bonita, de olhos azuis, e me pedia para ir a um determinado lugar. Na verdade, era mais do que um pedido, era uma súplica. Por incrível que pareça, eu lembrava até o endereço de tanto que aquele sonho pareceu real. Olha, se eu fechar os olhos, parece que estou vendo aquela mulher de olhos azuis na minha frente, me olhando com aquela expressão preocupada, pedindo: Juan, por favor, eu te peço, vá até esse endereço. Eu preciso que você esteja lá. Preciso muito da tua ajuda. Até meu nome aquela mulher sabia. E eu, sinceramente, não lembrava dela. Era uma mulher desconhecida para mim. Lembro que acordei e fiquei sentado na cama, olhando para todo canto que estava na penumbra, como se a qualquer momento aquela senhora aparecesse de algum lugar. Eu lembrava do seu rosto, nitidamente, de tanto que, repito, aquele sonho me perturbou. O fato é que não consegui mais pregar o olho depois desse episódio. Fiquei ali pensando, lembrando. Quando me dei conta, o dia já tinha amanhecido. Era um sábado. Eu trabalhava até meio-dia. E durante o expediente, também não consegui pensar em outra coisa. Repito, eu lembrava até o endereço que aquela senhora tinha me passado durante o sonho. E parecia que algo ficava me impelindo a ir até aquele lugar. Eu nunca tinha passado por nada parecido. Eu, inclusive, nunca acreditei em coisas assim, meio sobrenaturais, nunca. Mas aquele sonho me deixou tão sugestionado que eu não tive como deixar para lá. Repito, eu não conhecia a mulher. Mas do sonho, ela tinha me chamado pelo meu nome. E a sua imagem ficou gravada na minha retina. Aqueles olhos azuis não saíam da minha cabeça. Eu ficava me perguntando: meu Deus, como pode? O fato é que não consegui conter a minha curiosidade. Naquele mesmo sábado, depois que saí do trabalho, de tanto pensar naquele assunto, eu cheguei a consultar no Google para saber se aquela rua existia mesmo. E não é que existia. Resolvi então dar uma passada naquele endereço. O endereço que aquela senhora tinha me passado. Juro. Eu não esperava me deparar com nada assim fora do comum. Só fui mesmo pela curiosidade que estava me consumindo. Estacionei o carro e saí andando ali por aquele lugar. De repente, sabe, eu parei diante daquela casa, até porque tinha deixado o carro um pouco longe, até para não chamar muita atenção. E algumas quadras adiante, quando estava, eu me deparei com uma cena que me chamou a atenção. Logo adiante, havia um viaduto. E eu reparei que tinha uma moça debruçada assim no parapeito. A impressão que dava era de que ela iria cair dali a qualquer momento. Porque, pelo menos foi a impressão que me deu assim, ela parecia muito fraca. Sabe, meio cambaleante, não estava se segurando assim, se encostando no... Eu fui me aproximando, porque tinha me dado aquele estalo. E assim que cheguei perto, ela deve ter notado a minha presença e se voltou assim na minha direção.
nessa hora foi inevitável reparar que sua expressão estava sofrida, os olhos vermelhos, parecia ter chorado. Senti uma espécie de frio na barriga naquela hora. Num impulso, parei assim do lado dela e perguntei: "Tá tudo bem, moça? Tá precisando de ajuda?" Ela estava pálida e me pareceu até que ia falar alguma coisa, só que antes disso, revirou os olhos e, pro meu espanto, foi pendendo assim pro lado. As pernas foram dobrando e do nada caiu no chão, simplesmente desabou. Ainda estiquei o joelho quando vi o que estava acontecendo, para evitar que ela caísse de cabeça no chão. Ela tinha desmaiado. Até porque dava para sentir o seu pulso, pelo menos isso. Tentei fazê-la despertar, mas ela continuava molinha, daquele jeito ali, caída, ali no chão. Eu segurando a cabeça da moça, assim, mas ela não parecia estar prestes a despertar. Pelo contrário, chamei uma ambulância pelo celular, que por sorte até que veio rápido. Enquanto ela recebia os primeiros atendimentos, fui apanhar meu carro e depois acompanhei a ambulância até o hospital, para onde ela foi encaminhada. Resumindo, graças a Deus ela ficou bem. Só estava fraca. Deve ter tido uma queda súbita de pressão. Pelo menos foi o que me disseram depois do atendimento. Eu sei que podia nem ter ido ao hospital, ou então nem ficado esperando por notícia, mas parecia que tinha algo mais forte me impelindo a continuar ali. Depois, inclusive, eu pude lhe fazer uma visita no quarto. Ela estava mais corada, dava para ver que era uma moça bonita. Pele, cabelos, olhos claros. Quando me viu entrando no quarto, senti que sua expressão mudou. Acho que ela deve ter lembrado de mim lá no viaduto, pouco antes de desfalecer. E assim que me aproximei da cama, ela perguntou: "O que aconteceu? Como que eu vim parar aqui?" "Então, é que você desmaiou, aí eu chamei uma ambulância. Você melhorou? Tá bem?" Conversamos um pouco, me apresentei. Aí ela me falou que seu nome era Eliane. E quando perguntei o que tinha acontecido, o que ela estava fazendo, debruçada lá no parapeito daquele viaduto, ela se calou. Desviou os olhos, ficou em silêncio, até que, para minha surpresa, dali a pouco, começou a chorar. Assim, quase em silêncio, assim, um chorinho contido. Eu me aproximei, segurei sua mão. Perguntei: "O que está vendo? Não está se sentindo bem?" E foi então que, num fio de voz, ela me contou: "Eu perdi meu filho. Não sei o que eu faço na minha vida." Ela ainda falou outras coisas, mas o choro que estava contido ficou um choro assim, mais acelerado, e não deu para entender direito o que ela estava falando. Tentei acalmá-la, mas foi preciso chamar uma enfermeira para lhe dar um remédio. Para resumir, depois ela me contou toda a história. Fazia quase 3 meses que seu filho, de apenas 4 anos, tinha falecido vítima de meningite. E desde então, seu único pensamento era um só: acabar com tudo, dar cabo da própria vida. Estava em profunda depressão. Foi só então que eu entendi. Era justamente isso o que ele estava tentando fazer ou pensando fazer, debruçada no parapeito daquele viaduto. Sua intenção, e agora eu entendia, era se atirar lá de cima. Ainda bem que eu cheguei, que eu vi a cena e me aproximei. Olha, eu fiquei com tanta pena dela. Porque, olha, se ela não se atirou aquele dia daquele viaduto, foi por um motivo só.
não havia tido forças para fazer isso. Incrível, a gente nunca tinha se visto na vida. Mas eu sentia assim uma conexão tão forte com ela. Vai entender. No fim, ela teve alta naquele mesmo dia, ficou só algum tempo ali em observação e eu me ofereci para levá-la em casa, já que não tinha arredado o pé daquele hospital. Até pensei em ir embora, só que, repito, parece que tinha uma força superior me impelindo a continuar ali. Eu então a levei para casa, depois que ela teve alta, já que ela morava com a tia. Seus pais também eram falecidos. E lá, sua tia estava, e nem poderia ser diferente, né? Muito preocupada, na verdade, desesperada, sem saber o que tinha acontecido com ela. Contei tudo o que tinha se passado. E ela não sabia o que fazer para me agradecer. Já era noite, de modo que nem fiquei muito tempo ali. Me despedi. A Eliane também agradeceu um monte. Me deu um abraço apertado e eu então segui o meu caminho. Olha, é incrível. Mas até aquele momento, eu ainda não tinha ligado o acontecido com aquela mulher do sonho que eu havia tido na noite anterior. Será que tinha algo a ver? Será que aquela senhora que apareceu no meu sonho, me pedindo para ir até aquele lugar apenas para prestar socorro àquela moça? Eu nunca acreditei assim nesses acontecimentos. De modo que cheguei à conclusão de que tinha sido só coincidência eu estar ali naquele momento. Não consegui pensar em outra coisa. Isso ficou na minha cabeça, tanto que eu passei mais aquela noite, em claro. Eu era separado, não tinha filhos. Já fazia 2 anos e meio que morava ali sozinho. E me bateu uma vontade tão grande de conversar com alguém sobre a experiência que eu tinha passado. Sabe, nada me tirava da cabeça que o sonho que eu tinha tido, sabe, talvez tivesse algo a ver com o que aconteceu depois. No começo, não liguei uma coisa na outra, mas depois, pensando melhor, no domingo levantei da cama com firme propósito na cabeça. Voltar àquela casa, conversar com aquela moça. Procurar saber mais coisas sobre ela. Para ver se conseguia encontrar uma conexão com ela e o sonho que eu havia tido. Sabe, eu precisava entender o que tinha acontecido. Porque do contrário, ia dar um nó na minha cabeça. Cheguei por volta das 3 horas da tarde. Quem me atendeu primeiro na porta, depois foi até o portão, foi a tia dela, que me reconhecendo, me recebeu com um sorriso. Eu fui logo falando: olha, você me desculpe eu aparecer assim sem avisar, mas é que eu fiquei preocupado com a Eliane e resolvi vir até aqui para ver como ela tá. Graças a Deus e a você, né? Ela tá bem. Obrigada pela sua preocupação. Ela tá lá dentro. Você quer conversar um pouco com ela? Eu então entrei. Aí, dona Cristina, a senhora, foi lá no quarto chamar pela Eliane, que logo apareceu ali na sala, assim, com uma aparência melhor. Estava um pouco mais corada, parecia pelo menos estar melhor. A gente se cumprimentou, aí eu falei que só tinha dado uma passadinha para ver como ela estava. Ficamos ali conversando. A tia dela foi até a cozinha fazer um café e de repente, quando a gente conversava, eu comecei a olhar umas coisas ali sobre uma estante que tinha assim ao lado. Havia alguns porta-retratos e, de repente, eu bati os olhos numa daquelas fotos, em especial, e senti aquele tremor pelo corpo todo. Juro. Era a foto de uma mulher de meia idade, talvez uns 45, 50 anos, e eu devo ter perdido até a cor. Tudo porque aquela mulher da foto era
a mesma que tinha me aparecido no sonho. Eu gravei aquela imagem tão forte na minha lembrança. Aqueles olhos azuis, eu jamais me enganaria. Era ela. Era a mulher do sonho. A mesma que tinha pedido para que eu fosse até aquele endereço. Até pelo meu nome ela me chamou. Como se fôssemos velhos conhecidos. Não era, eu não a conhecia. O que aquela foto estaria fazendo ali, meu Deus? Eu fiquei tão chocado que não consegui desviar mais os olhos daquele porta-retrato. Parei até de prestar atenção na Eliane. E ela então, percebendo que eu estava meio hipnotizado, perguntou: tá tudo bem, Juan? Aconteceu alguma coisa? Sem desviar os olhos daquela foto, eu levantei do sofá, me aproximei da estante e apontei com o dedo aquele porta-retratos e perguntei: quem é essa mulher? Essa mulher? Engraçado você falar assim. Essa aí é a minha mãe. O nome dela é Raquel. Tua mãe? Você tá falando sério? E cadê ela? Ela mora com vocês aqui? Não. Infelizmente a gente perdeu a mãe já faz quase 5 anos. Quer dizer que a tua mãe, ela já se foi faz 5 anos? Ela confirmou. E ficou olhando para mim assim, sem entender nada. E olha, naquela hora, foi que eu entendi o que tinha acontecido. Olha, eu repito, eu só acredito na matéria. Eu sou assim, sempre fui. Só que naquela hora não teve como não rever os meus conceitos. Tinha sido o espírito da mãe dela a me aparecer naquele sonho, me conduzindo, na verdade, me suplicando que eu comparecesse àquele lugar para poder prestar ajuda a Eliane. Que outra explicação, meu Deus? Sabe uma coisa que eu me pergunto? Por que justo eu? Eu pergunto isso porque a gente não se conhecia. Entre tantas pessoas no mundo, até parentes. Por que ela teve de aparecer justamente para mim e em sonho? Num primeiro momento, eu tive medo até de parecer meio louco. E achei melhor não contar do sonho para Eliane, nem para a tia dela. Fiquei com medo até de assustá-la. Ou então, sei lá, de achar que eu estava doido. Só que não consegui me segurar durante muito tempo. Enquanto tomávamos o café, acabei contando tudo. Não consegui segurar. Desde o começo, o sonho, o motivo que tinha me levado àquele viaduto, onde a Eliane estava debruçada naquele parapeito. As duas se olharam. Pensei até que não fossem acreditar. Aí vi os olhos da Eliane marejarem. Ela então falou que desde que tinha perdido a mãe, sempre pedia em oração que ela enviasse um sinal para dizer que estava bem, num lugar bom. E a tia dela ainda falou: tá vendo, Eliane? Eu não te dizia sempre que a Raquel estava bem? E se está bem, pode ter certeza de que o teu filho também está. Aliás, tenho certeza que ela está cuidando dele. As duas então se abraçaram. Incrível. Depois me puxaram para junto delas. Naturalmente que depois disso, que a conversa girou apenas em torno da Raquel.
e do filho da Eliane, sabe? E de coisas ligadas à religião, do que tinha acontecido e do que aconteceria com a gente depois de morrer. Como eu já falei, eu sempre fui cético em relação a essas coisas, mas depois do que aconteceu, não tinha como. Eu tive de mudar. Fui para minha casa, tentei seguir com a minha vida, até que no final de semana seguinte, recebi uma ligação. Tínhamos trocado telefones, era a Eliane. Ela queria saber o que eu iria fazer no domingo, porque queria que eu fosse almoçar com as duas, ela e a tia. Eu naturalmente que aceitei o convite. E olha, ela estava tão melhor que parecia incrível, porque eu a conheci tão debilitada, mesmo naquele outro dia que eu fui lá, mas ela estava tão coradinha, assim, tão... Até seu sorriso parecia mais radiante. Engraçado. Foi só nesse dia, isso que foi uma coisa assim tão curiosa. Foi só nesse dia que eu reparei no quanto ela parecia com a mãe. Ela não tinha os olhos azuis, como a Raquel. Mas eram claros, assim, só que puxados meio pro castanho, claro, assim, um tonzinho de verde. Foi um dos melhores domingos que já passei. Nossa, quanto a gente conversou. Ela me contou tanta coisa na sua vida. Eu também contei praticamente tudo sobre mim. No fim, falei que precisava ir embora. Ela me acompanhou até o portão e ficamos conversando mais um pouco, até que ela falou: obrigada por tudo, viu? Eu ainda não falei nada sobre isso, mas se você não tivesse aparecido aquele dia, quem sabe eu nem estivesse mais aqui. Não precisa agradecer. Eu só estava no lugar certo e na hora certa, como dizem. Aliás, nem fui eu, né? Foi tua mãe que me apareceu naquele sonho. Foi ela que me guiou até a rua e, em consequência, até aquele lugar. Você foi uma espécie de anjo mandado por ela, né? A gente ficou se olhando, assim, eu até queria dizer alguma coisa, dizer que ela estava exagerando, mas, sei lá, só sei dizer que me aconteceu, sei lá o que houve dentro de mim, assim, um movimento, uma coisa que me impulsionou, o coração começou a bater, assim, forte, e sem nem pensar direito no que estava fazendo, ou no que ela poderia, talvez pensar, me aproximei, encostei meus lábios na sua boca. Como ela não se retraiu, aí lacei nos meus braços e trocamos um beijo tão cheio de carinho e tão ardente. Depois a gente ficou se olhando, ela sorriu e perguntou: a gente vai se ver de novo ainda? Você vai me ligar? É claro que sim. Vou ligar, Aliás, será que eu posso dar uma passadinha aqui amanhã, depois do serviço, pra gente se ver de novo? Ela sorriu e falou que, claro, queria adorar. Ia ficar me esperando. Aí trocamos outro beijo, seguido de um abraço apertado. Na verdade, pela minha vontade, eu não queria mais soltá-la. Nossa despedida demorou, sei lá, mais de meia hora. A gente não conseguia se soltar. O fato é que durante um tempo, eu fiquei me perguntando por que a mãe da Eliane apareceu num sonho justamente para mim. Porque não era nem parente, nem conhecido. E durante esse tempo, não obtive uma resposta até... Hoje eu posso dizer que sei o motivo. Não foi coincidência. Não foi uma coisa assim aleatória. Nada me tira da cabeça que eu já estava predestinado a conhecer a Eliane. Como se ela fosse minha alma gêmea.
Como se nós dois tivéssemos vindo a esse mundo com o propósito de nos encontrarmos novamente. E olhe que quem está falando isso é um ex-incrédulo. Desde aquele primeiro beijo, nunca mais a gente se separou. E olha, nem foi preciso esperar muito tempo para a gente se dar conta de que estávamos apaixonados um pelo outro. Alguns anos já se passaram depois disso. E nunca mais a gente se largou. Não tenho dúvida de que ela é a mulher da minha vida e de que eu também sou o seu grande amor. Deus ainda nos abençoou com um casal de filhos, frutos do nosso amor. Eu nunca mais, outra coisa curiosa, ou nem tanto, sei lá, mas nunca mais sonhei com a Raquel. Mas sou muito grato a ela por ter me guiado até sua filha através daquele sonho. Pode até parecer que fui eu que a salvei aquele dia, mas na verdade foi ela que me salvou. Porque desde que a conheci, sabe, minha vida tem outro sentido, uma luz diferente. Desde que a conheci, que tudo se transformou para mim. Posso dizer que a minha vida se divide em antes e depois de conhecer essa mulher. Às vezes, nem consigo lembrar direito de como era a minha vida antes que ela surgisse no meu caminho. Posso parecer exagerado, mas foi depois disso que eu aprendi a viver de fato. Que entendi o significado verdadeiro da palavra amar. Agora sim, parece que me sinto completo depois que encontrei a minha alma gêmea e nossos filhos aqui do meu lado. Ela diz que eu fui um anjo mandado pela sua mãe. Não, Eliane. Você foi um anjo. Foi você que me salvou.